Hoje, então, vamos abordar, como vocês sabem, osteomielite hematogênica aguda. A osteomielite é um problema muito, em termos difícil e desafiador para a ortopedia. No início do século XX, 20% dos pacientes acabavam morrendo quando tinham esse tipo de afecção. Havia uma alta, mesmo para aqueles que acabavam sobrevivendo, havia uma alta taxa de morbidade, de cronificação dos processos, enfim. E vejam que com o advento dos antibióticos, esse quadro mudou, mas a sua incidência e a necessidade de sabermos sobre o correto, fazermos de forma correta o diagnóstico e instituirmos da forma mais precoce o tratamento, continua extremamente atual, nos nossos dias. Então, isso é uma introdução geral na osteomielite geral e não só para a osteomielite hematogênica aguda, pois a gente vai só fazer nessa parte de introdução, chamar alguns aspectos de osteomielite e depois iremos entrar propriamente na forma hematogênica aguda. Atualmente, então, com a melhora dos antibióticos e com tratamentos cirúrgicos mais precoces, com isso acabou acontecendo uma diminuição do que envolvia na era pré-antibiótico a mortalidade. Então, os avanços tecnológicos e os avanços do ponto de vista cirúrgico permitiram isso. A osteomielite, porém, continua sendo um desafio, um grande desafio, independente do hospital, independente da cidade, ou país em que esteja se tratando. É claro que nas cidades com menor recurso, com menores recursos em termos de atendimento a esses pacientes, estamos falando de lugares bastante afastados, que não tenham as mínimas condições, temos pacientes também com osteomielite. E provavelmente são aqueles casos que acabam cronificando ou chegando numa fase mais adiantada para o seu tratamento. Então, a osteomielite continua sendo um desafio. E o que é essencial para o sucesso e no manejo da osteomielite? Fundamental é que se leve em consideração esses 3 itens. Fazer um diagnóstico precoce. Instituir o tratamento adequado, tanto com antibiótico terapia, como com o tratamento cirúrgico. Porque você não pode pensar em tratamento da osteomielite só com antibiótico terapia ou só do ponto de vista cirúrgico. Precisa haver a junção dessas duas medidas. E uma equipe multidisciplinar com a presença do ortopedista, do infectologista e, às vezes, em lesões mais graves, até mesmo de um cirurgião plástico, nos casos mais complexos. Qual é a definição, então, de osteomielite? É uma inflamação óssea causada por um agente infeccioso. Geralmente, ela é única, mas pode também causada por um único, geralmente ela é causada por um único agente um único agente patógeno, mas também em pacientes que têm algum tipo de alteração, algum tipo de comprometimento geral, ele também pode acometer por mais de um agente microbiano, ou seja, pode ser polimicrobiana. Exemplo disso, os pacientes diabéticos, por exemplo, onde você encontra isso. Pode ser limitada a apenas uma porção do osso, ou ela pode também se apresentar de forma múltipla, Por exemplo, na medula, na medula cortical, no periósteo, nos tecidos adjacentes, enfim. Então, na zona medular, a medula, quando eu falo, é a zona óssea medular, ou a parte periósteo, enfim, nas áreas que nós vamos mostrar aqui. E como que se classificam, então, vamos falar um pouco, então, sobre classificação das osteomielites. A osteomielite ela pode ser classificada de diferentes formas. Nós podemos ter aqui as classificações mais utilizadas com relação ao tempo, seria o tempo de evolução, com relação ao mecanismo de infecção, se é um mecanismo que a gente vai observar daqui a pouco, se
devido às características, né, da parte vascular, ou se é uma infecção que chega, né, por um agente externo,